Mas eu queria falar de um assunto. Na semana passada, existe um conselho ligado ao Ministério de Minas e Energia chamado Conselho Nacional de Política Energética. E esse conselho suspendeu, na semana passada, um aumento que faria da mistura de biodiesel no diesel. Você tem o diesel e tem o biodiesel. Biodiesel pode ser feito a partir de soja, pode ser feito a partir de mamona, de dendê, de canola, de girassol, um monte de coisa. E ele é uma fonte de energia renovável, diferente do diesel, né? O diesel vem do petróleo. Ele é uma fonte de energia mais limpa. Ele reduz, quer dizer, não é que ele reduz, ele contribui para você emitir menos CO2 e ainda outros poluentes. Então, é bacana o biodiesel, é muito bacana. Quanto mais biodiesel você coloca no diesel, menos emissão. Quanto mais biodiesel você coloca no diesel, menos necessidade de energia fóssil, né? De combustível fóssil. Só que ainda tem uma questão de motor, que ainda é complicado com o motor, mas só que o biodiesel é um pouco mais caro do que o diesel. Depende, claro, da produção de soja, se você tem uma produção muito grande, tem uma produção, mas ele costuma ser um pouco mais caro. Então, quando você aumenta a mistura de biodiesel no diesel, você encarece o preço final do diesel. Em 2010, isso começou há 20 anos, tá? Mas em 2010, a gente colocava 5% de biodiesel no diesel. Aí aumentou para 7, para 10, para 11, para 12, e agora estava em 14, ia subir para 15, a ideia é chegar até 25. Um bom tempo aí. E aumentar agora, então, na semana passada, de 14 para 15, valendo a partir de março. Aí esse Conselho Nacional de Política Energética, que responde para o Ministério de Minas e Energia, decidiu não fazer o aumento. Porque se aumentasse a porcentagem de biodiesel no diesel, o preço iria subir e adivinha o que ia acontecer se aumentasse o diesel, resultado da mistura dos dois, aquele que vai para o posto de combustível. Ia impactar no frete, então ia encarecer os alimentos. Ou seja, repara que você tem uma discussão que tem uma componente ambiental forte. Quanto mais biodiesel no diesel, mais você tem um ar mais limpo, menos necessidade de combustível fóssil. Mas a questão econômica, ela fala muito alto. E é isso que eu queria destacar com base nessa informação da semana passada e que está todo mundo discutindo. Neste momento, o seguinte: qual é o peso da componente econômica na discussão ambiental e qual é o peso da discussão ambiental na discussão econômica? Quer dizer, o que é que serve para quê? Quer dizer, todo mundo quer que um dia o mundo consiga atingir as metas de redução de emissão de poluentes. Todo mundo quer viver num ambiente mais limpo. Todo mundo quer viver num ambiente, basta ver o que a gente está vendo de temperatura, a gente quer que a temperatura baixe. Todo mundo quer que a temperatura baixe. Não há ninguém que não queira reduzir também a emissão de poluentes. Ninguém. Não existe uma pessoa na Terra. No entanto, algumas pessoas na Terra deixam bem claro que antes as pessoas, com renda, com economia, e aí em seguida a questão ambiental. Não pode ser, claro, tão aqui ou ali, mas nós temos um problema grave, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, agora em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas para a Mudança Climática. Esse assunto vai bombar. Não esse assunto do biodiesel, mas esse assunto da emissão de poluentes, né? Vai bombar. Todo ano tem uma COP, né? Essa Conferência das Partes, né? COP, Conferência das Partes. Ela acontece há 30 anos, desde 1995, a primeira COP que aconteceu em Berlim. Estão discutindo aquecimento global, estão discutindo emissão de poluentes, metas e tal. Só que o que acontece no mundo, né? Você pega, por exemplo, da primeira COP para cá, de 1995 para cá, o período em que o PIB brasileiro dobrou, o PIB da Índia aumentou 8 vezes e o PIB da China 20. Adivinha o que aconteceu com a China, com o PIB dela, a economia crescendo 20 vezes? Consumo de carvão triplicou, consumo de petróleo cresceu uma barbaridade, aumentou 4 vezes. 4 vezes. O que você acha, hein? Você acha que se o mundo conseguir progredir e se alguns outros países do mundo progredirem como a gente quer que progridam, você acha que
que vai ser mais fácil ou mais difícil atingir as metas definidas por esses acordos climáticos, né? Na COP21, que foi a COP que produziu o Acordo de Paris, estabeleceram metas objetivas para redução de emissão, mas as metas para atingir essa redução de emissão, na verdade, as metas para atingir a redução de temperatura, não foram transformadas em metas claras. Ainda assim, o que fez Donald Trump, assim que ele tomou posse, Sandro, saiu do Acordo de Paris. Estou fora do Acordo de Paris. Não vai ser bom para a minha economia, não vai ser bom para a minha indústria carvoeira, não vai ser bom para a minha indústria de petróleo. E ele caiu fora. E assim, você vai vendo as outras COPs que aconteceram, a 26, a 27, a do ano passado, por exemplo, uma piada. Do ano passado eles definiram assim, os países ricos vão financiar os países pobres, que é uma questão importante, e a partir de 2035, portanto daqui a 10 anos, eles vão colocar 1 trilhão e 300 bilhões nos países pobres. E a partir de 2030, 300 bilhões. E aí como é que ficam os países pobres? Né? É uma questão de fundo que não é desprezível. Você pega os países ricos e compara com os países pobres. Na Alemanha, a taxa de eletrificação é 100%, quase 100%. No Burundi é 10%. Pô, é razoável que um país tenha 10% de eletrificação. Tem país com 6%, tá? Aí você pega os países, o conjunto dos países da África subsaariana em geral, compara com os Estados Unidos. O que os habitantes, você pega o conjunto dos países da África subsaariana, o conjunto desses países todos, esses habitantes, o que eles gastam em energia per capita em 5 anos, em média, um americano gasta em um mês. É justo? Eu não estou dizendo que os americanos têm que reduzir, acho até que dá para reduzir alguma coisa, mas com mais eficiência energética e tal, mas não vão sair do patamar de consumo que eles têm de quase 12 mil kWh, não vão sair. Mas é justo que os países da África subsaariana vivam com um consumo de energia risível? Eles não podem ter o direito de aumentar por 10 vezes? Né? 10 vezes. E se eles aumentarem por 10 vezes, ainda vai ser 1/10 do que os americanos consomem. Não é razoável. Pega a renda per capita da Dinamarca, 67 mil dólares. Pega a renda per capita de Moçambique, 400 dólares. É uma diferença de 170 vezes. Ou seja, o que um dinamarquês produz num mês, um moçambicano precisa de 14 anos para produzir. É justo. O Brasil tem uma renda per capita de 10 mil dólares. Não é justo a gente pleitear ou vir a ter 20 mil dólares de renda per capita? O que você acha que vai acontecer com o consumo de combustíveis fósseis se o Brasil sair de 10 mil para 20 mil dólares de renda per capita? O que você acha que vai acontecer com o consumo de plástico? O que você acha que vai acontecer com o consumo de PET? Né? Aí você fala, não, mas a gente consegue ter o bioplástico. Mas o bioplástico ainda é muito caro. Então você não pode condenar os países a um padrão de vida baixo, porque existe uma imposição para que, se eles forem crescer, eles têm que consumir os produtos caros, enquanto os países ricos consomem os produtos baratos. Não faz o menor sentido. E essa discussão, ela não é travada com a transparência e a sinceridade que eu acho que ela tem que ser travada. Existe, por mais que a gente diga que a gente tem que conciliar progresso com preservação, existe uma contradição. É muito fácil, desculpa, é muito fácil a Marina Silva falar que o progresso tem que ser acompanhado de preservação. Eu também acho que o progresso tem que ser acompanhado de preservação. Mas tem muitos momentos em que, para você ter o progresso, você abre mão de um pouco de preservação, não tem jeito. E tem horas que, para você manter a preservação, você tem que segurar o progresso, não tem jeito também. Veja só, a Marina Silva, ela fez um voo de Goiânia a Brasília, 25 minutos, ela fez de avião, de Goiânia para Brasília, dá 200 quilômetros. Ela queimou 400 litros de querosene de aviação. Se ela fosse de carro, ia gastar 15 litros de gasolina. Gastou 400 litros de querosene. Entendeu? A Marina Silva. Por que ela pode fazer isso? Por que a Marina Silva pode fazer isso?
Por que a Marina Silva pode ir para a Europa queimando querosene de aviação e os moradores do Acre, que é a terra natal dela, não têm dinheiro para pegar um avião? Não pode pegar um avião. Mas e se todos os moradores do Acre resolverem, em algum momento, pegar avião? O que vai acontecer com o consumo de combustível? O que você vai ter que fazer de investimento em infraestrutura nos aeroportos, nas estradas, na aviação, linhas para lá, mais gasto de energia fóssil, né? Não dá para fazer ainda tudo bio algo. Dá para ter um bio algo dentro do não bio, mas bio total não dá, ainda não dá. Vai dar um dia, vai ter que dar um dia. Quando é que você faz a transição energética para valer? Quando é que ela começa realmente a tomar lugar? Quando você não tem alternativa ou quando é mais barato. Agora, quando é mais caro e você tem uma alternativa, é claro que vai sendo adiado. Então você olha, por exemplo, o que aconteceu no histórico das COPs, da primeira COP de Berlim até a última COP que foi no Azerbaijão, que foi a COP 29, e você vai vendo que com as metas estabelecidas, porém com as práticas estabelecidas, você não vai atingir as metas estabelecidas. Na COP 28, que foi em Dubai, eles fizeram um levantamento das conquistas reais do Acordo de Paris, que foi a COP de 2015, né, que foi a COP 21, 2015. Então vocês falam, como é que foi, hein, da COP, do Acordo de Paris para cá? Eles foram olhar, um fracasso. Com o grau de emissão e de produção de energia do jeito que estava indo o mundo, para que o mundo atingisse as metas programadas, este ano de 25, Sandro, teria que ser o ano de maior emissão da história. Então então em 2026 nós vamos emitir menos? Vocês acreditam nisso? 2027 nós vamos emitir menos? Se depender do Brasil, nós não vamos. Se o Brasil crescer, nós não vamos emitir menos. Então, tem um desafio ambiental pesado, porque o desafio ambiental ele dá uma travada nas necessidades das pessoas. Então, a turma do meio ambiente, que vive do meio ambiente, tem que conversar mais com a turma que está preocupado com o progresso, para que a gente chegue num denominador um pouco mais razoável, de metas um pouco mais razoáveis, e não as metas impostas com base na mão grande dos discursos e das discussões ambientais que contaminam. Então, quando você vai para uma COP dessa, quem domina a discussão, quem acaba dominando a discussão são os profissionais de meio ambiente. Então você coloca grandes estudiosos de meio ambiente, grandes especialistas, e eles dominam a discussão. Então você tem lá o embaixador André Corrêa do Lago, que vai ser o presidente da COP, ele tem uma experiência brutal em diplomacia climática. Aí você tem a secretária nacional de mudança do clima, que é uma pessoa que também entende, tem vários integrantes do meio ambiente, que tem papel estratégico na COP. E aí a discussão da COP acaba ficando, não digo dominada, mas os debates liderados justamente por quem tem um compromisso profissional maior com a redução das emissões e de aquecimento global, sendo que as outras autoridades, e são várias autoridades que tem no mundo da área não ambiental e que tem uma preocupação com o crescimento e o progresso. Razão pela qual o Conselho Nacional de Política Energética falou, não, alto lá, não vamos botar 15%, vamos deixar temporariamente em 14%, porque senão a economia vai explodir. E é essa que é a questão que a gente enfrenta hoje no Brasil e no mundo. Um paradoxo. A gente quer buscar o progresso conciliado com preservação, mas a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo. A gente está ou puxando para um lado ou puxando para o outro, mas toda vez que a gente vai encarar o progresso, a gente está dando uma patada na preservação mesmo. Não tem certo ou errado, é lamentável. Mas olha o que fez o presidente americano quando disse nós vamos seguir com pesquisando petróleo. E a gente aqui fez a mesma coisa, igualzinho, nós vamos seguir pesquisando petróleo. E a gente tem que pesquisar petróleo. A gente tem que pesquisar petróleo. Não tem alternativa, a não ser que a gente queira assumir a ideia, que eu acho inadmissível, de que nós vamos ter dois Brasis mesmo. A turma que anda
de carro, usa querosene de aviação, que a Marina Silva faz parte, né? Nós todos, a Marina Silva também, a gente anda de carro, usa celular. E uma turma que não tem nada disso, que não tem direito a isso, e que está pendurada em programas do governo e que não tem alternativa. Não está certo ter dois mundos assim. A gente precisa levar o progresso para todo mundo. E aí, então, é fazer um cronograma mais razoável, ou discutir um cronograma mais razoável para que a gente não caia numa esparrela, ou pelo menos num joguinho, em que copy a copy a gente vai confirmando metas que a gente não cumpre. Não cumpre. Pode analisar as copies, pode entrar pesquisando. A gente não cumpriu as metas em nenhuma das copies. Ou seja, a gente vai se enganando. Não acho isso certo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.